Fala aí, Dev, beleza? Aqui é o Danilo mais uma vez para mais uma aula de Java com vocês. Nessa aula nós vamos falar sobre anotações em Java, beleza, pessoal? Antes da gente começar aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, gente. Curte, comente, compartilhe, beleza? Para ajudar o nosso canal. Nessa aula de anotações, nós vamos ver aqui como a gente usa ela, para que serve, né? Entre outras coisas. Bom, você já deve ter visto aí ao longo das aulas, né? A gente falou lá sobre o método toString, que ele tem lá uma possibilidade, né, de ser sobrescrito, né? E aí, se a gente vier aqui, vamos criar uma classe aqui, exemplo, override, beleza? Vamos criar essa classe e a gente vai sobrescrever o método toString. Ele já até cria aqui pra gente, né? Vamos colocar aqui toString sobrescrito com @override. Então a gente consegue essa anotação override, né, uma anotação default, né, para esse tipo de coisa, né, para a gente dizer que o método está sendo sobrescrito do método lá principal, né? Nesse caso a gente tem a classe object, né, que todos os objetos, todas as classes herdam, e a gente está sobrescrevendo esse toString de lá, beleza? Daí, se a gente tentar usar aqui, ó, então vamos colocar aqui no sysout, exemplo override.toString, a gente vai ter que criar um, né? Então eu vou colocar aqui new exemplo override.toString. Daí a gente nem precisa colocar esse cara, né? Porque no sysout é automático. Vamos deixar ele assim então. Executando o programa, a gente tem aqui, ó, toString sobrescrito por override, né, que é uma opção ali pra gente. Então a gente viu aqui para que serve override, basicamente sobrescrever um método de uma classe ali, né, de uma classe mãe para classe filha. Então a gente usou isso nessa parte. Um outro bem utilizado é o deprecated, né? Basicamente é uma marcação para a gente dizer que aquela classe ou aquele método está depreciado, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, void, vou colocar aqui método depreciado. A gente pode colocar aqui um sysout, estou depreciado. E aí aqui na anotação, né, vem sempre antes desse método, nesse caso, ele pode também ser colocado na classe, certo? Para indicar ali, né, dar metadados sobre dados adicionais, né, sobre a classe, sobre o método, sobre o código-fonte de uma forma geral. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, usar esse cara, a própria IDE ela já faz aqui pra gente, né, um alarme, né, dizendo que ele está depreciado, indicando que não é ideal a gente usar ele, mas se a gente quiser também a gente pode comentar isso, e para ver isso no método, né, a gente vê aqui, ó, ele já dá a marcação que está depreciado para a gente, né? A gente continua podendo usar ele, né, nesse caso que ele não retorna nada, deixa eu colocar assim, a gente continua podendo usar ele, mas a linguagem, né, ela provê essa funcionalidade para manter ali uma certa continuidade no funcionamento daquilo, mas que em breve será descontinuado, né? Então o ideal é sempre, quando vê o método deprecated, a gente fazer alguma migração. E geralmente sempre tem um comentário, né? Aqui, se esta classe está depreciada, procure usar a classe exemplo override. Então eles sempre colocam um comentário, né, para você deixar de usar aquela classe que está depreciada, ou o método, enfim. Coloquei aqui só para exemplificar. Isso são coisas padrões mesmo da linguagem. A gente também tem o suppress warning também, que é uma outra anotação default. Eu não vou me debruçar muito sobre as default aqui da linguagem, né, mas você também pode consultar a documentação, né, para verificar isso. Mas basicamente a gente tem aqui anotações de default e a gente também consegue criar as nossas próprias anotações, né, o que a gente vai fazer nessa aula aqui. Então a gente vem aqui em new class, ele vai dar a opção aqui de a gente criar uma annotation,
Eu vou colocar aqui que a gente vai ter uma custom annotation. Beleza. Então a gente criou aqui a anotação, ele vem com essa interface aqui, né, pra gente. E a gente pode definir algumas informações, né? A primeira é retention, que é uma informação que a gente pode colocar aqui. A gente pode definir ela como source, como runtime. No caso aqui ela basicamente diz quando que vai ser lido vai ser usado, né? Quando vai ser utilizado aquela anotação. No nosso caso aqui, a gente está interessado mais no runtime, né? E a gente está querendo executá-la, né, em métodos. Então a gente usa esse target também. E ele dá outras opções aqui como módulo, método, né? Eu vou colocar aqui método. Basicamente isso. E a gente consegue usar a nossa custom annotation, né? Então a gente pode colocar aqui um exemplo, uma classe, né? Exemplo custom annotation. Beleza. E aí, como ela vai ser escrita em método, a gente pode criar aqui um método, né? Public void new método custom. E aí aqui em cima a gente pode usar ela, né? Então a gente vem aqui custom annotation, certo? É possível também a gente definir características para essa anotação, né? Metadados para essa anotação. E a própria classe que vai usar essa anotação ela passar alguns parâmetros. Isso é bastante comum. A gente usando, por exemplo, bibliotecas frameworks como Spring, né? A gente vê bastante coisas acontecendo nesse sentido. Então aqui a gente vai fazer por exemplo, a gente vai colocar aqui, por exemplo, um valor, né? A gente vai colocar aqui um inteiro valor, né? A gente consegue definir aqui um valor default, né? Colocando esse default aqui, o valor default vai ser 0, né? Então a gente consegue fazer dessa forma, declarando aqui um valor como se fosse um método, né? Então tem isso aqui também. A gente coloca o tipo, qual é o valor default que a gente quer. Então com isso a gente consegue aqui utilizar na classe, né? Aqui ela não tem um parâmetro, né? Aqui a gente não colocou, ela fica como default. Mas se a gente quiser, a gente abre aqui parênteses e coloca um valor igual a 5, por exemplo, né? Ele pode ser usado aqui com o valor 5. E aí com isso, o que a gente pode obter com essa informação, né? A gente pode usar para obter dentro dessa classe, né? Qual que é o valor que a gente está obtendo aqui na anotação. Como a gente faz isso? Aqui dentro do método main, né? A gente pode usar esse cara. A gente vai tentar capturar lá aquele método, né? Então a gente vai colocar método. A gente vai colocar aqui exemplo custom annotation. A gente aponta para a classe. E a gente quer pegar um método, né? Para isso a gente pega aqui qual que é o nome do método. Esse método, meu método custom, certo? A gente quer obter, por exemplo, os parâmetros ali, né? No caso não tem nenhum parâmetro, então a gente não precisa colocar aqui. Mas se esse método obtesse algum parâmetro, a gente poderia pegar ele aqui. Não é o caso. Ele está reclamando do que? No such element. Eu vou simplesmente repassar essa exception, né? Porque o get method dispara essa exception. Eu vou ignorar nesse primeiro momento. E aí a gente vai pegar agora a anotação, né? Então custom annotation. A gente vai pegar aqui annotation. E a gente vai pegar esse método .get annotation. E a gente passa o nosso tipo, que é o custom annotation. .class. Beleza? Então uma vez que a gente já obteve a anotação de lá, a gente pode pegar a anotação .get .valor, né? Que ele vai dar o valor lá da anotação. Se a gente executar, ele vem aqui o valor 5, né? A gente pode também verificar se aquele método tem anotação, se não me engano. Has annotation, get annotation, get declared annotation. A gente consegue pegar todas as anotações e aquela específica, né? Se a gente tirar a anotação dela aqui da classe, ou então criar um outro método, deixa eu criar um método aqui. A gente não vai ter essa anotação. Método sem anotação. Sem anotation. Então, se a gente quiser, por exemplo, pegar esse cara,
a gente pode fazer assim. Eu replico para cá, método sem annotation. Aí aqui a gente vai olhar para new método sem annotation. A gente vai tentar buscar essa annotation, né? E vamos ver o que vai acontecer. Nesse caso ele não vai ter... Opa, porque eu não peguei annotation, né? Provavelmente aqui ele vai dar um null pointer, né? Opa, annotation... Que aqui a gente está pegando do outro método lá, beleza. Então ele deu null pointer, por quê? Porque essa annotation está nula, né? Então a gente pode, por exemplo, verificar aqui se a anotação está nula. Geralmente eu uso uma possibilidade aqui desse objeto objects, né? Que ele tem aqui ó, o método non-null. E aí aqui eu verifico se tem um valor eu coloco, se não eu jogo aqui uma mensagem, né? Não tem annotation. Beleza? Uma outra possibilidade aqui, né, em vez de fazer isso, a mesma coisa se a gente fizesse isso aqui, ó. No caso aqui, diferente de nulo. Vou até deixar aqui o comentário. Daí se a gente executar de novo agora, ele coloca aqui a mensagem não tem annotation, né? Então pessoal, o conceito de annotation, né, ela é muito importante. A gente está muito usando hoje em dia por causa dos frameworks, né, que usa essa programação orientada a aspectos e as anotações para fazer essas jogadas, né? Eles muitas vezes usam esses métodos aqui para obter se tem anotação, se não tem, para eles fazerem injeção de dependência, como o Spring, por exemplo, né? Então, esse é um conceito fundamental para se entender. Muitas das vezes a gente não vai implementar anotações personalizadas, tá? Mas é importante saber como usá-las, né? Então, a gente sempre está usando essas anotações em métodos ou em classes, né? Para anotar aquela classe, por exemplo, injetar uma dependência. Em atributos também, né? E aí você consegue ler essa parte do retention e do target para poder saber onde você também pode usar aquela anotação, além da documentação, né? Você consegue abrir a classe aqui para ver onde você consegue aplicar. Beleza, pessoal? Então é isso para essa aula. Espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido. E a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Valeu, fui!